Senhores, está quase chegando os processadores Alder Lake. Eles vão estar disponíveis no mercado a partir do dia 4 de novembro e você já deve estar vendo aí alguns modelos disponíveis para compra ou pré-compra nesse momento agora. Nesse vídeo a gente vai destrinchar a fundo o que essa nova geração, a 12ª geração Intel Core, tem para oferecer em tecnologias e principalmente quais são as armas que a Intel está buscando para tentar voltar a ficar na liderança depois de uma bela crescida da linha AMD Ryzen. E antes de eu ir pro vídeo, deixa eu já aproveitar e lembrar vocês que nesse lindo setup que vocês estão vendo na tela, nesse exato momento, pode ser seu. Já tá rolando aí as inscrições para o nosso sorteio dessa belíssima máquina equipada com Core i9 11900K, RTX 3070, monitor de 144 Hz. Eu vou ler competitivamente as informações para vocês em altas taxas aqui. Então corre, o link vai estar na descrição do vídeo, como faz, lá vocês conseguem ver como faz para se inscrever, como é que participa e quando é que sai o resultado. E agora sim, roda a vinheta. A 12ª geração Intel Core, codinome Alder Lake, é uma das maiores mudanças que a empresa já fez em seus produtos na última década. Você já deve ter reparado o tamanho do vídeo. Ele talvez vocês tenham pensado duas vezes antes de clicar nele, mas sim, realmente mudou muita coisa. Então pega uma cadeira confortável, se prepara, porque as mudanças em tecnologias em várias das características do processador é algo que a Intel estava precisando. A gente viu a linha AMD Ryzen, primeiro, diminuir a diferença em relação aos processadores Intel e nas nossas últimas análises a AMD tem dominado o topo dos gráficos. Ou seja, a Intel precisava melhorar o seu jogo e isso envolvia, é claro, melhorar bastante o seu produto. Então, outra coisa que eu vou aproveitar esse momento é para pedir para vocês não deixar de se inscrever no canal, para garantir que a gente consiga continuar fazendo esse tipo de trabalho bastante completo para quem quer se informar, quer entender melhor essas tecnologias. Uma excelente forma de vocês nos ajudarem é se inscrever no canal, ajudar a gente a chegar a mais gente também compartilhando esse conteúdo. Então, nos dá essa força aí. Agora, comentando então da tecnologia do Alder Lake. A primeira grande mudança nós temos duas microarquiteturas diferentes em um único processador. É algo que já faz tempo que a gente vê no ARM, então você muito possivelmente já usa essa arquitetura híbrida no seu celular com algo que a gente chama Big Little. Então tem núcleos de alto desempenho, núcleos de eficiência. Hoje em dia já temos arquiteturas híbridas que tem um núcleo de altíssima performance, mais alguns núcleos de alta performance, mais outros núcleos de baixo consumo. Então o que a Intel está fazendo remete a um pouco dessa tecnologia. Então um deles a gente já conhece, é a evolução da tecnologia Intel Core. Nós estamos falando aí dos Golden Cove. Eles são uma evolução do Cypress Cove, que a gente já viu na 11ª geração Intel Core, só que segundo a Intel, nós temos ganhos de performance que chegam a 19% de IPC. Ou seja, quando você pega um núcleo da tecnologia da 11ª geração e compara com outro da 12ª e põe os dois na mesma frequência, nós temos aí quase 20% de vantagem para a 12ª geração. Ou seja, não é só aquela coisa de a Intel subir uns megahertz de novo. Não, é na mesma frequência nós temos ganhos de desempenho comparando uma tecnologia com a outra. Na tecnologia Alder Lake nós vamos ter um total de até 8 núcleos de alto desempenho. Então caras como o Core i9 vai ter 8 núcleos de performance, a gente costuma chamar eles de P-Cores, né? Performance Cores, baseados nessa tecnologia, a Golden Cove. E entra em ação a grande novidade. Nós temos um conjunto de até 8 núcleos de eficiência, ou os E-Cores, Efficient Cores. Eles são baseados na Gracemont. Ela é uma evolução daquela linha que vem lá dos Atom, que talvez vocês não tenham boas lembranças, eu também não tenho, quando o assunto é processadores Intel Atom, mas eles receberam importantes mudanças, principalmente em termos de performance. Então, segundo a Intel, um núcleo Gracemont é capaz de entregar performance comparável aí com a 10ª geração Core. Então, nós estamos falando de processadores relativamente recentes, que têm um bom nível de performance. Esses núcleos de eficiência conseguem entregar algo mais ou menos próximo ao que você teria com um núcleo dessa tecnologia da 10ª geração. Então é uma evolução importante. A Intel usou muito na comparação, quando fala desses núcleos de eficiência, a linha Skylake. Nós estamos falando da 6ª geração Core, núcleos como por exemplo do Core i7 6700K. E segundo ela, um núcleo nessa nova tecnologia de eficiência da 12ª geração Core consegue entregar 40% mais desempenho que um Skylake, consumindo 40% a menos. E quando a gente olha uma combinação de múltiplos núcleos e threads, então você pega ali um processador de 4 núcleos e 8 threads em Skylake, que é basicamente um Core i7, e compara com os 8 núcleos dos núcleos de eficiência da 12ª geração, há uma vantagem de até 80% na eficiência e 80% na performance. Ou seja, nós temos um salto de desempenho bastante grande comparado com a 6ª geração. E lembra, a gente está falando daqueles núcleos que, segundo a Intel, são os focados em eficiência, não em performance, diferente dos núcleos Golden Cove. E outra coisa muito interessante dessa nova arquitetura
Agora que nós temos núcleos diferentes, o sistema não pode tratar eles de forma igual. Então a gente viu o Windows 10 ter que evoluir isso, principalmente com a linha Ryzen. Nós tínhamos processadores que tinham latências mais baixas, comunicação mais rápida com alguns núcleos, saber qual era o núcleo mais eficiente para receber uma função. O Alder Lake vai fazer o Windows ir muito mais longe nisso, porque ele vai precisar endereçar as funções de acordo com qual deve ser direcionada para o núcleo de desempenho, qual deve ser direcionada para o núcleo de eficiência. Então, seguindo em ordem, nós temos a seguinte sequência. Os núcleos de performance são a prioridade. Quando você tem uma função, você precisa de desempenho, o Windows, no caso o Windows 11 foi desenvolvido com esse agendador de funções, ele vai distribuir primeiro para os núcleos de desempenho. Depois ele vai começar a lotar os núcleos de eficiência. Então você distribui já com menos prioridade para aqueles nossos 8 núcleos de eficiência. Aqui eu estou falando de um Core i9, que tem 8 núcleos de eficiência e 8 núcleos de performance. E por fim, se você precisa de mais threads, você está realmente num cenário que precisa de muito paralelismo, o sistema vai passar a usar o Hyperthread dos núcleos de performance, e aí vai distribuir entre aqueles 8 núcleos que ele forma via Hyperthread. Esse é um ponto importante dessa arquitetura híbrida da Intel. Somente os núcleos de performance têm Hyperthread, enquanto que os núcleos de eficiência, eles somente têm só tem um thread por núcleo. Os núcleos de performance vão ter 2 threads por núcleo, só que o sistema vai dar primeiro prioridade para usar apenas um thread por núcleo, e depois, se ele realmente está precisando de muitos threads, você está renderizando alguma coisa, ou você está com muito paralelismo, muita função acontecendo ao mesmo tempo, ele vai lá, vai usar o Hyperthread e vai conseguir fazer 2 threads por cada núcleo de performance. Como é comum na introdução de uma nova geração de processadores, também temos a introdução de um novo chipset, e aqui tem muita mudança importante com a nova tecnologia. Então, esta aqui é uma Asus ROG Maximus, uma Hero, e ela vem com o chipset Z690, chipset high-end introduzido junto com os novos processadores da 12ª geração para desktops. A primeira diferença é o socket mudou, então pode ver que ele não é quadrado como em modelos anteriores, ele tem um formato mais retangular. Este aqui é o LGA 1700. Mas o mais importante é, essa nova geração traz uma série de novas tecnologias. Então, começando aqui pelas memórias, nós temos a introdução do DDR5. O Alder Lake vai ser uma geração de transição, então pode funcionar tanto plataformas DDR4 quanto DDR5 com esses processadores, mas não as duas ao mesmo tempo. Então o processador tem controladores para lidar com as duas coisas, mas é a mainboard que vai definir qual é a tecnologia que vai ser dado suporte. No caso, essa Maximus aqui nos traz 4 slots DDR5. Com o suporte a DDR5, nós temos também o aumento do suporte da Intel a frequências. Então o Alder Lake vai dar suporte a memórias até 4.800 megatransfers ou megahertz. E essa parte de suporte, sinceramente, a Intel complicou mais do que o necessário. Porque a empresa afirma que tem suporte a 4.800 MHz, mas isso é se você estiver falando de uma mainboard com 2 slots apenas, e por exemplo aqui nós temos este modelo que tem um total de 4 slots. Isso já faz o suporte cair para 4.400, e também pode cair ainda mais, dependendo se suas memórias for single rank, dual rank, se for apenas uma memória por slot, ou, uma memória por canal, ou 2 memórias por canal, pode chegar a ser apenas 3.600 megatransfers por segundo, dependendo do quão complexo for as memórias que você colocar. Sinceramente, acho que a Intel errou, primeiro, por tornar tão complicado entender isso, e segundo, porque o material publicitário deles e informativo muitas vezes fala suporte a 4.800, mas é num cenário bastante específico. Eu acho difícil, por exemplo, essa mainboard aqui já não teria esse suporte. Mas, também, como a gente sabe, a maior parte dos consumidores, especialmente os caras que compram uma plataforma Z, vão colocar as memórias mais rápidas do que o suporte oficial da Intel, vão ligar o XMP e vão habilitar mais desempenho. Então, a gente está falando do suporte oficial, aquele que a Intel é obrigada a garantir estabilidade, mas a gente já tem visto no uso prático, a galera normalmente liga o XMP e o seu processador fica estável em frequências mais altas que o suporte da própria Intel. No DDR4 as coisas continuam iguais, então o suporte é 3.200 MHz, caso você combine seu processador Alder Lake em uma mainboard que tenha slots DDR4. Outra coisa que mudou, importante no Alder Lake, é que enquanto a Intel tinha ficado para trás da AMD na adoção de tecnologias de nova geração como o PCI 4.0, o Alder Lake vira esse jogo e a Intel é a primeira a integrar o PCI Express 5.0, que é até 2 vezes maior a largura de banda comparada com a tecnologia da geração anterior. Nessa plataforma Z690 nós temos 20 linhas PCI disponíveis através do processador, então nós temos 16 linhas que são baseadas em PCI Express 5.0 e nós temos 4 linhas que são PCI Express 4.0.
Você também pode usar 8 linhas 5.0, 8 linhas 5.0, ou seja, distribuir as 16 em dois canais diferentes. Mas se você usar todos os X16 em 5.0, você tem até 64 gigabits por segundo de transferência. Então você tem uma alta taxa de transferência comparado com a geração anterior. E o slot PCI, o Z690, adiciona mais um total de 12 linhas PCI 4.0 ou 16 linhas PCI 3.0. Então você tem uma grande quantidade de linhas PCI, dependendo aí da necessidade que você tem para pôr placas de alta performance que vão precisar dessa largura de banda. A plataforma já está atualizada para a versão mais recente do PCI Express 5.0. E lembrando que o PCI é retrocompatível, então vocês podem ver que o slot não mudou de formato. Então, diferente do DDR, que você precisa, não vai dar para pôr uma memória DDR4 numa plataforma DDR5, não tem problema, você tem uma placa de vídeo PCI Express 3.0. As tecnologias são retrocompatíveis. Você vai conectar aqui e vai funcionar sem nenhum problema. Além dessas tecnologias, mais uma atualização que aconteceu foi na parte de USB. Então nós temos o USB 3.2 Gen 2. Antes nós já tínhamos esse tipo de coisa, mas normalmente fora da plataforma da Intel, com chips dedicados. Agora a plataforma Z690 tem isso integrado nela própria. E também temos atualização para o Wi-Fi de sexta geração. Então bancadas como essa aqui, que tem nossa possibilidade de ligar uma plaquinha Wi-Fi, já vai operar na tecnologia mais rápida do protocolo wireless. E com isso, obviamente, é uma plataforma high-end e uma geração nova. A gente espera que a Intel vá lá e atualize as suas tecnologias para garantir que elas tenham máxima de largura de banda fazendo transferências ou der conta de placas PCI externas, tá já por dentro dos padrões mais rápidos e evitar gargalos. Agora é hora de a gente comentar os produtos que vão ser lançados com os Alder Lake. Então nós temos o line-up inicial e, como é comum na indústria, ele tem somente os produtos high-end. Então, como eu falei do chipset Z690, ele é o high-end, tem o overclock desbloqueado e tudo mais. Nós devemos ver mais para frente produtos para Alder Lake com chipsets mais modestos, mas isso deve aparecer nos próximos meses. E nos produtos, a Intel introduziu modelos Core i5, i7 e i9, todos da linha desbloqueada para overclock, aquela que tem o final K. Nós temos também alguns processadores com o final KF. O F nos indica que são modelos sem os gráficos integrados. Então, caras como, por exemplo, o 12600 KF é um processador que não vai ter os gráficos integrados, assim como o 12700 KF e o 12900 KF. A galera sem o F no final, em compensação, vai ter disponível os gráficos Intel UHD 770. Então, com esses gráficos, nós já temos a tecnologia mais recente Intel Xe. Todos os produtos do lineup inicial chegam com o Graphics 770 disponíveis. E agora falando da tabela de especificações, ela está bem curiosa. Começando pela configuração dos Core i5, eles mantiveram os 6 núcleos que a gente já via na 10ª geração, 11ª. O que mudou é, além dos 6 de performance, nós temos mais 4 núcleos de eficiência. Então, na prática, nós temos um processador de 10 núcleos, o Core i5 sendo um deca-core, mas ele tem um total de 16 threads. Isso acontece porque nós não temos o Hyper-Thread nos núcleos de eficiência. Como a gente havia comentado, nós temos uma diferença. Os núcleos de performance têm Hyper-Thread, então são 6 núcleos que chegam a um total de 12 threads e somam com 4 núcleos de eficiência, que daí dá os 16 threads. Esses núcleos de eficiência não vão poder fazer a tecnologia do Hyper-Thread. E isso faz com que ele tenha uma quantidade de threads aí consideravelmente maior do que os seus antecessores. Né? Nós temos aí 4 threads a mais. Subindo para o Core i7, nós temos uma configuração que é semelhante, de novo, quando a gente fala em núcleos core, núcleos de performance, os P-cores, que são 8 núcleos e 16 threads, mas temos novamente 4 núcleos de eficiência adicionados na conta. Então nós temos um total de 20 threads. O número é curioso, mas não é mais o número de threads, é o dobro do número de núcleos. Então é um processador de 12 núcleos e 20 threads. E a configuração máxima disponível na plataforma é o Core i9. Então ele é o cara que, como a gente usou nos exemplos lá no começo, tem 8 núcleos de performance, 8 núcleos de eficiência e o total de threads é 24. Essa tecnologia heterogênea traz aí suas questões, por exemplo, os núcleos de performance e os núcleos de eficiência, eles operam em frequências diferentes. Então você vai ter frequências mais altas disponíveis nos núcleos de performance, chegando aí com alguns boosts que podem chegar a 5.1, enquanto que os núcleos de eficiência vão trabalhar em frequências mais modestas, 3.6, 3.9, isso vai depender de acordo com qual é o produto dentro do lineup.
Quando a gente compara os preços dessa linha de produtos, nós temos algumas variações. Então, por exemplo, a linha Core i9, olhando para o 2900K, ele está um pouquinho mais caro que rivais diretos, como por exemplo o Ryzen 9 5900X, uma coisa de mais ou menos uns $40 mais caros. Em compensação, outros produtos estão com preços bem competitivos. Então, por exemplo, o Core i5, pelo menos aqui eu estou falando, obviamente, o preço de referência das empresas, a gente sabe como o mercado tem sido um pouco mais instável que isso. Mas pelo menos a intenção da Intel era entregar um produto levemente mais barato que alguns concorrentes diretos, como por exemplo o Ryzen 5 5600X, o Core i5, que seria um rival para ele, como o 12600KF e o K, estão um pouquinho mais baratos que ele. Então alguns, pelo menos no anúncio, os produtos estão com preço interessante. No Brasil a gente vai precisar ver o que vai acontecer na prática. E mesmo no mercado internacional a gente tem visto isso oscilar bastante, então é difícil usar somente eles de referência. Mas só para ter uma ideia, pelo menos o preço anunciado, a Intel tem preços competitivos em alguns segmentos, outros estão um pouquinho mais caro que rivais diretos AMD. Esses produtos já estão disponíveis, então você já vê em algumas lojas brasileiras em pré-compra e vai começar a ir para os consumidores a partir do dia 4 de novembro. Agora é hora de a gente falar de alguns outros aspectos do processador. Então o primeiro é uma mudança muito importante, é que a Intel está parando de usar o TDP como referência. Então, TDP é basicamente um envelopamento térmico do processador. É tipo, quanto calor a gente espera que esse chip vai gerar. E ele costumava ser relacionado muito com consumo de energia, inclusive a própria Intel às vezes se referia dessa forma. E não é exatamente essa a unidade de medida correta para quando você quer falar de consumo, mas o aquecimento e o consumo são duas coisas que andam juntas, então a gente acaba meio que relacionando. Se o TDP está muito alto, é um processador que também consome muita energia. Ele está esquentando muito porque ele consome muita energia. As duas coisas andam juntas mesmo. Mas o que acontece é, a Intel usava muito de referência o TDP, que batia somente para os momentos que o processador estava operando dentro das suas frequências base. E quando ele dava um boost, ele saía muito para longe disso. Então, nas nossas análises mesmo, em várias análises internacionais, a gente viu modelos como o Core i9 consumindo muito mais do que aqueles valores de 125 watts, esses valores de referência que eles nos davam via TDP. A Intel parou de fazer isso, o TDP deixou de ser usado como uma referência e agora eles estão dando uma referência mais clara, que é o consumo. Dois consumos diferentes, o consumo base, então eles têm um consumo que o processador vai ter quando ele estiver operando dentro dos seus núcleos, dentro da sua frequência base, e vai ter outro valor de consumo que é para quando ele está no boost, nos dando valores aí acima dos 400 watts, dependendo do processador, que é bastante watts. E agora a gente tem uma noção mais clara de quanto que é o consumo do processador e também o quanto o boost dele vai exigir mais do sistema de resfriamento, diferente de usar aquela referência antes do TDP, que acabava ficando bem abaixo dos cenários mais extremos de performance do processador. Isso vai tornar, com certeza, mais transparente, mais claro para tanto quem está desenvolvendo sistemas de resfriamento quanto para o consumidor entender o quanto o processador vai aumentar o seu consumo e vai aumentar o seu aquecimento quando está realizando boosts. E, inclusive, o boost máximo é bastante alto em alguns produtos, chegando, por exemplo, a 5.2 GHz nos núcleos de performance do 2900K. Bom, agora trazendo para a parte de overclock e de perfis de performance dentro do Alder Lake, uma novidade importante está rolando aqui com estes caras. As memórias DDR5 e mesmo as DDR4 vão ganhar suportes a novos recursos dentro da tecnologia XMP da Intel. Estamos falando do Extreme Tuning das memórias, os perfis XMP, aqueles que trazem qual é a configuração de timings, de frequências, de tensão para a memória operar dentro da plataforma Alder Lake. Então aqui estou segurando o modelinho da Kingston Fury, modelo já DDR5, na verdade é o Kingston Fury Beast, já com suporte ao DDR5, nós temos uma memória de 5.200 MHz aqui. Então o que acontecia no passado era, nós tínhamos um total de 2 perfis disponíveis numa memória via XMP, via os perfis da própria Intel. Isso acontecia no DDR3, também acontecia no DDR4. Você normalmente tinha o perfil base do GDEC, que é aquele 2133 em DDR4, e que aqui no DDR5 é 4800. E você tinha alguns perfis, um de altíssima frequência, outro focado em timings. Você tinha no máximo 2 opções, e essas 2 opções elas eram fixas. Então a fabricante criava esses 2 perfis. Então o consumidor basicamente tinha a opção de ou não mexer nisso e ficar o padrão de fábrica GDEC, ou colocar os 2 perfis da fabricante,
ou se ele quisesse definir um perfil próprio, se você está numa plataforma, como é o caso de uma Z690, que você pode mexer nesse tipo de coisa, você criava seu perfil, se dava um ruim, seu sistema não ficava instável, o sistema entrava naquele boot no loop, ele acabava excluindo o seu perfil e voltando para o padrão GDEC. Agora o XMP 3.0 introduz um total de 5 perfis, então o consumidor tem até 2 perfis em que ele pode criar a configuração que ele quiser, pode inclusive criar um apelido para ela, para quando você abrir ali a BIOS, ter mais claramente, saber qual é o seu perfil mais extremo, qual é o seu perfil mais estável. Você pode dar apelidos para eles e assim, quando você seleciona eles, você liga a memória já com os times, com as frequências e com as tensões que você definiu, que você já testou e sabe que está estável. Então agora você tem mais flexibilidade de fazer esses ajustes e principalmente pode salvar diferentes perfis, o que é bem-vindo. E outra mudança bem relevante é que agora você também vai poder ter uma memória dinâmica nas frequências. Então você vai ter um boost, como acontece no processador, você vai ter o boost quando está em alta carga, memórias também vão poder fazer boosts. Então isso é mais útil para a galera de notebooks, porque vai ser possível preservar a energia, mas o que acontece é que a memória, quando está em baixa carga, o seu sistema não está sendo muito usado, ele pode operar dentro do protocolo GDEC básico, está ali operando a 4800, timings relativamente altos, tensão baixa, tudo para entregar economia de energia. E quando o seu sistema está em alta carga, ele vai subir para o seu perfil XMP avançado ali, vai subir as frequências para o máximo, vai derrubar os times para o mínimo, vai aumentar as tensões elétricas. O resultado é que você consegue economizar, principalmente para notebooks, gamers, por exemplo, eles conseguem, quando você não está usando, ele opera em frequências baixas e economiza energia. Quando você precisa de alto desempenho, ele tem capacidade de aumentar sua performance, aumentar a largura de banda das memórias, entregar mais desempenho. Nos desktops, esse uso é um pouquinho mais limitado, mas ainda assim é uma tecnologia que pode tornar seu computador mais eficiente e economizar energia nunca é um problema. Na verdade, é sempre bem-vinda, mas, novamente, como não é um aparelho operando na tomada, um aparelho operando por bateria, talvez para a galera do PC, para o desktop, a diferença não seja tão grande assim. E para fechar, galera, alguns comentários sobre as possibilidades de overclock. Então, as coisas ficaram bem mais complexas quando a gente tem uma arquitetura heterogênea. Então, o que vai acontecer é que você vai poder fazer overclock de forma mais individual dos núcleos de performance, mas na parte dos núcleos de eficiência você só pode fazer as modificações nos blocos. Os blocos de eficiência os núcleos de eficiência estão em blocos de 4 unidades. É por isso que o Core i7 só tem uma unidade de eficiência habilitada, o Core i5 também, por isso que eles adicionam 4 núcleos, enquanto que a implementação máxima que a gente vê no Core i9 e também vai ver presente principalmente nos modelos de notebooks que vão usar os 8 núcleos de eficiência, você consegue fazer modificações nas tensões em grupos de 4, não consegue individualmente fazer configurações para cada um. A Intel fez algumas mudanças que podem ajudar a galera entusiasta de overclock. Então a primeira é relacionada à questão de aquecimento. Então agora os dies, principalmente ali a área onde está as próprias estruturas do processador, ela está um pouquinho mais fina, isso ajuda na dissipação de calor. Então elas reduziram a altura disso. E como já aconteceu desde a 9ª geração Intel Core, nós temos o uso da solda como interface que faz a conexão entre o die e aquela parte de metal em cima, o RIS, o Heat Spreader, a superfície ali metálica. Normalmente o que você enxerga quando te mostra um processador, tem aquela tampinha de metal, esse é o RIS, é a parte mais, o IHS, a parte mais externa do processador. E com isso, a Intel teve que fazer uma modificaçãozinha. Então, como tanto o die quanto a interface da solda estão um pouquinho mais estreitas, eles aumentaram um pouco a quantidade de metal no IHS, a interface ali, a parte de metal a parte superior do processador. Isso é positivo porque quando você reduz essas interfaces intermediárias de troca de calor, você torna a troca de calor mais eficiente. Então, terem dado uma aprimorada no processo de fabricação e ter tornado a solda mais fina, a camada dela, está ajudando principalmente na transferência de calor, e com isso o consumidor consegue ganhar um pouquinho mais de margem. Quando for fazer seus overclocks, vai conseguir, dissipando mais calor, pelo menos na parte térmica, vai ter mais margem para fazer os seus overclocks. Bom, galera, tudo isso é o que a gente tem de pontos principais sobre os Alder Lake. Detalhe é que, se vocês quiserem ver mais sobre tudo que eu discuti ao longo desse vídeo,
Tem um link na descrição desse vídeo, tem lá o artigo completo, tem algumas coisinhas que eu mantive só na versão em texto. Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nessas discussões, dá uma olhada lá que eu descrevo mais claramente, falo mais a fundo algumas coisas de modificação na arquitetura. E quanto aos testes e performance que essa nova geração vai entregar, vocês vão ter que esperar cair o embargo e a gente poder oficialmente mostrar para vocês os nossos testes com a nova geração. Estou bem curioso para ver o que vai acontecer. É uma aposta bastante ousada da Intel e ela precisava realmente trazer tecnologias novas para voltar à sua disputa com a AMD. E é uma aposta bem interessante. Contagens de núcleos muito mais altas, você ter possibilidades de núcleos de eficiência, núcleos de performance, tudo isso vai depender aí da eficiência do sistema do próprio Windows 11, de mandar as funções corretas para os threads corretos. Vai ser interessante ver isso na prática. E para vocês descobrirem como é que ele se sai, agora, novamente, eu recomendo vocês se inscreverem no nosso canal. Quando nossos conteúdos estiverem no ar, os nossos testes com os modelos, com os processadores, com os DDR5, tudo que a gente conseguir testar, vocês vão ficar sabendo. Espero que o YouTube entregue a notificação. E aí vocês vão descobrir junto com a gente qual é o nível de performance da 12ª geração Intel Core. Galera, para mais vídeos como esse, assina o canal e não esquece de dar uma olhada lá no adrenaline.com.br. Lá sai todas as nossas notícias e também a nossa análise, versão em texto, esse artigo completinho também para quem quer se aprofundar mais. E a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!